Eu resolvi fazer esse vídeo porque é uma atividade que faz parte do meu dia a dia diariamente, que todos os dias eu tô fazendo isso. Isso acontece porque atualmente eu vendo serviços para desenvolvimento e estruturação de assistentes de inteligência artificial para o WhatsApp. Isso gerou, né, começar a vender esse tipo de serviço, isso começou a gerar uma operação, né, recorrente aqui dentro da minha empresa, que todos os dias eu e a minha equipe faz. Mais a minha equipe do que eu hoje, mas enfim, que eu participo também, né? E auxiliei eles a desenvolverem essa operação toda, pra gente conseguir dar manutenção e suporte para esses sistemas de uma forma rápida, fácil, eficiente e que não, enfim, tome muito tempo nosso e que dá certo, né? Um sistema é um processo, né? Pra conseguir deixar esses sisteminhas de assistentes, de multi-assistentes, na verdade, né? Vou até mostrar pra vocês aqui como que é o fluxo, deixar ele muito mais rápido, muito mais direto ao ponto, enfim. Eu vou misturar aqui algumas coisas mais técnicas, não vou explicar muito a fundo o fluxo, mas sim a linha de raciocínio que a gente leva para conseguir fazer esse tipo de manutenção na automação. Então vamos lá para o meu computador que eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo e aí a gente parte para a otimização em si. Eu tenho esse sisteminha de memória aqui que é o ZEP, né? É uma memória gráfica, ela serve para auxiliar um pouquinho mais no meu fluxo, é uma memória um pouquinho mais complexa do que aquela memória Postgres ou da Simple Memory do N8N. E esse fluxozinho aqui foi uma conversa que rolou ao vivo hoje, né, em uma clínica que eu trabalho. Mas aqui a conversa flui desse jeito. Boa tarde, tudo bem? Podemos agendar uma consulta para amanhã ou sábado pela Petlove? E ela funciona de um ótimo jeito. Para o plano Petlove, as opções de consulta são teleconsulta e consulta presencial, são regras daquela clínica ali em específico. O atendimento domiciliar não é possível pela Petlove, é uma regra daquela clínica, enfim. Ela foi fazendo atendimento perfeitamente. Sim, por favor, foi puxando os nomes, todos os dados que realmente a gente precisa. Isso tudo funcionou muito bem. Só que bem aqui, nessa hora que rolou uma contradição, uma coisa que a gente não gostaria que tivesse acontecido no fluxo que a gente planejou. Que é o seguinte, o usuário mandou os dados do pet e aí a assistente virtual veio e enviou os horários. Qual que é o problema? Ela não fez certo? Sim, ela fez certo. Inclusive buscou na agenda certo, fez tudo do jeito correto. Mas esse fluxo foi programado para que ele coletasse antes o pagamento, antes de passar os horários. Então a ideia é que ele tivesse passado, na verdade, né, o Pix da doutora para o cliente fazer o Pix, enviar o comprovante e só depois de receber o comprovante aí sim ela passaria os horários disponíveis. Essa é a ideia original do fluxo, né? Para a gente fazer o fluxo funcionar desse jeito, o que a gente tem que fazer? Né? Vamos lá. Essa regra já tem lá nos prompts. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é buscar um auxílio de um assistente de IA, por exemplo, a Cloud, que é a Cloud, né? Que eu mais utilizo, para eu poder debugar e ver isso tudo bonitinho. Vamos abrir o workflow dela. Então eu vou abrir aqui o workflow dessa veterinária para a gente partir para debugar propriamente dito. Né? Então essa mensagem chegou aqui, né, no dia 24 de setembro, às 3h02 da tarde. Né? Então eu consigo vir aqui nas executions. Eu tô com um probleminha aqui no meu N8N que na hora de filtrar pelas execuções ele tá pegando o GMT00. Então tenho sempre que colocar o horário 3 horas antes. Então eu vou colocar aqui. Ele começou aqui, já me dá os horários certinho. 3h20, 3h21, 3h20. Vamos descer até chegar no 3h03, que é o horário que a gente quer. Perfeito. Chegou aqui 3h02, na verdade, né? Então 3h02 aqui a gente já tem um fluxo que começou a rodar aqui 3h01. Eu consigo ver pelo tempo de execução os fluxos mais longos, né? Então normalmente as respostas acontecem nesses fluxos mais longos. E o último aqui depois foi o das 3h04, que demorou 2 minutos. Então é bem provável que seja esse fluxo que começou a rodar 3h01 e terminou às 3h02. Eu vou abrir ele e vamos ver. Perfeito, é esse mesmo. Parece que sim. Na verdade parece que esse daqui... Ah, não é esse, tá, beleza. Vamos lá. Esse fluxo aqui das 3h01 é o fluxo da agendadora, que ela olhou os horários disponíveis que eu falei, né? Que ela buscou ali os eventos, enfim. Então, não é esse o fluxo que eu quero. Por quê? Esse daqui é um fluxo da assistente subassistente, né? Tá vendo que ele está sendo gerado aqui pelo webhook, não está no nosso fluxo principal. Depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado, né, sobre esse meu fluxo, que ele é bem grande, bem complexo mesmo. Mas essa linha inicial aqui do meio é o fluxo principal que o usuário percorre. E essas assistentes aqui em cima e aqui embaixo são assistentes auxiliares, né, nesse nosso sistema multi-assistente. Eu não vou falar e nem ir muito detalhe o que é um sistema multi-assistente.
mas provavelmente, né, essa mensagem ela foi respondida sim às 3h02, mas o fluxo começou a rodar bem antes, né? Então eu vou voltar aqui nos horários, em vez de ser meio-dia, eu vou olhar das 11h58, que aí provavelmente já vai dar pra gente ver. Aqui eu vou colocar também até o meio-dia 5, vai, porque tá vendo muita coisa. Eu tenho aqui agora, perfeito, ó, esse fluxo começou a rodar ali 2h59, imediatamente antes, e esse fluxo aqui principal que acionou inclusive aquele fluxo lá secundário. Vamos lá. Então esse fluxo principal aqui ele começou a rodar, pipipipopopó, fez tudo que a gente queria. Então bem na hora que ele chegou na agente orquestradora, a agente orquestradora enviou aqui para o MCP Google Agenda, perfeito? Então a execução que a gente estava vendo era essa daqui. Beleza, já achamos aqui o que a gente quer, vamos clicar aqui para ver justamente se foi isso mesmo. Ó. Eu sou a Marilu, estou fazendo agendamento para a Roberta Garfield, passou os dados aqui do PET. E, senhora Roberta, obrigado pelas informações, horários disponíveis para a teleconsulta, e passou aqui o horário certinho. Vamos lá, né? Já fizemos ali a primeira parte, que é encontrar esse debug. Agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais complicada, que dá um pouquinho mais de trabalho também, que eu vou pegar todos os prompts dessa assistente, dessas agentes aqui, e eu vou organizar dentro de uma pasta com alguns arquivos ali no VS Code em Markdown, para eu passar direitinho o prompt e o system prompt dessas assistentes, para a gente agora ir para a parte realmente de depurar por que, que ela está respondendo desse jeito, né? Por que, que ela conduziu a conversa dessa forma, beleza? Então eu vou agora pegar todos esses prompts aqui na mão e vou passando para um sisteminha no VS Code aqui, para um arquivo no VS Code. Perfeito, então estamos de volta, já passei aqui todos os prompts aqui. É muito prompt, são muitas agentes, eu nem vou mexer em todas agora, mas a gente sempre passa todas só para garantir, né? Então eu venho aqui em conversas, projetos, inclusive eu acho que deve ter jeito mais fácil de fazer isso, mas como eu não uso o N8N Cloud, né, eu não tenho ali as variáveis, eu uso self-hosted, então por enquanto a gente está fazendo desse jeito. Então eu vou abrir aqui um projeto, né, na verdade eu já tenho o projeto dessa IA aqui, que tem inclusive todos os arquivos antigos, eu vou remover todos e vou adicionar esses que eu acabei de atualizar aqui, né. Aqui ela tem uma instrução explicando como funciona o meu fluxo, né, enfim, então tem explicadinho aqui qual que é o passo a passo desse fluxo. Aqui tem as informações também sobre a clínica, sobre essa funcionalidade, como que a gente gostaria que fosse. E agora a gente vai vir para o próximo passo, né, em que a gente vai passar as informações para a SA, para ela debugar junto comigo, entender o que aconteceu, né, principalmente olhando para os prompts dessas assistentes. Então, usando aqui a Opus 4.1, a gente consegue fazer que ela assemelhe como que é esse sistema, como a gente gostaria que ele funcionasse, e fica muito mais fácil também da gente fazer alguma otimização, algum ajuste, principalmente em prompts tão grandes. Eu não preciso ficar passando o olho ali, dando Ctrl F, vendo linha a linha o que está acontecendo. Claro que não dá para confiar 100%, né? Mas já é um ótimo jeito da gente evoluir aqui também nessas otimizações. Então eu vou explicar para ela agora o contexto da situação, o que aconteceu, e vou voltar lá na execution que a gente estava analisando, né, que é essa execution aqui em questão, para a gente conseguir ver também como que foram as respostas dessas assistentes. Eu sempre vou olhar, né, para as assistentes, porque o resto tudo para a esquerda eu estou tratando os dados de entrada e para a direita eu estou dando as respostas. Então a primeira agente que recebe esses dados aqui é essa daqui, que é a agente vendedora, né? A agente vendedora, ela tem um promptzinho aqui bem interessante, que ela vai passar justamente o olho, todo o histórico da conversa, tanto o histórico longo com Graph Memory, como esse histórico mais curto do Postgres, e ela vai me retornar aqui um JSON estruturado com as informações mais importantes aqui, como o nome do tutor, o que esse tutor está buscando, né? E informações, enfim, né, do que seria o próximo passo que a gente tem que fazer para essa orquestradora. Então essa vendedora, ela é treinada para conseguir seguir um fluxo de vendas, principalmente baseado no Spin Selling, que é esse livro aqui, que enfim é muito importante para você que está querendo desenvolver um sistema de vendas, né? Você tem que pelo menos aprender um processo, e esse para mim é o melhor processo de vendas. Eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso, vou deixar o card aqui também caso você queira se aprofundar, vou deixar aqui em cima na nossa conversa aqui no nosso vídeo. Mas, né, vamos analisar aqui. Então, basicamente, a assistente vendedora orientou ela já partir para o agendamento. Sendo que, provavelmente, em algum lugar do prompt, tanto da vendedora quanto da orquestradora, eu tenho uma orientação falando que não,
que na verdade esse é o momento de receber o pagamento primeiro, a confirmação. Mesmo se fosse pelo plano, eu preciso do print ali de que ela fez o pagamento, fez a solicitação já dessa consulta, beleza? Então é isso que a gente tem que analisar. O que eu vou fazer para poder contextualizar melhor a Cloud? Eu vou falar o seguinte: Cloud, nosso sistema recebeu a seguinte mensagem do usuário. Essa mensagem foi recebida em um contexto de histórico de mensagem que estava dessa forma. E aí eu consigo passar também para ela já, né, todo o histórico de mensagem que ela analisou aqui do Postgres, que é a mensagem curta também. Então eu consigo mandar aqui para ela. Depois eu passo também para a Cloud, justamente essa primeira análise. A primeira assistente a responder foi a assistente vendedora. E ela respondeu o seguinte output. Então eu já passo aqui exatamente o output da vendedora para ela poder me ajudar a analisar. Para facilitar ali também a análise dela e também já trazer essa primeira análise que a gente fez, né? Eu sempre coloco um comentário. E eu observei o seguinte: eu acredito que essa resposta dela possa ter dado a entender para a orquestradora que já era a hora do agendamento. Principalmente ali quando ela fala, né, que confirmar que o agendamento será pela teleconsulta, ou então na sugestão também, né, que ela faz essa questão de orientar teleconsulta para agendamento imediato, né? Enfim, eu acho que tem vários locais nessa resposta dela, nesse JSON estruturado que ela encaminhou, que traz a entender para a orquestradora que seria o momento agora já de fazer o agendamento. Então, outro ponto aqui também que eu lembro, confirmar o objetivo principal, confirmar a intenção do cliente prosseguir com a teleconsulta para o praticar field, etapa fluxo. Etapa fluxo, confirmação de dados patch e principalmente na etapa fluxo. Ela passou como se fosse a hora de agendar. Mas a gente tem um sistema que funciona em equilíbrio, com duas assistentes. Eu tenho a vendedora, que vai passar essas orientações para a orquestradora, que vai redigir a resposta. Portanto, eu preciso, né, que essa orquestradora, na hora de redigir a resposta, também saiba exatamente que a etapa não era agora de confirmação de dados para agendamento e realizar esse agendamento. Beleza, ela fez a confirmação dos dados, isso está certo, só que antes de partir para o agendamento, antes de partir para o momento de passar os horários e fazer essa confirmação, a ideia é que a assistente vendedora e orquestradora primeiro coletasse as informações de pagamento. Em caso de particular, o Pix; em caso de plano, a comprovação ali de que, enfim, né, ela já solicitou ali e pegou ali já o documento necessário para plano de saúde. Se você analisar, inclusive, dentro do prompt da orquestradora, principalmente, já tem essas informações, já tem coisas falando sobre isso. E na vendedora talvez também tenha. Então eu já tinha colocado isso nesses prompts. Quero que você analise, faça um ultra think, isso é importante, para que você tenha certeza de que está entrando ali as informações corretas e que eu não estou errado nisso. Então, desse jeito aqui, né, eu já consigo fazer a Cloud, né, entender mais ou menos o que eu estou pensando. Então, não é que ela está fazendo sozinha, né? Como o prompt é grande, ela vai me ajudar, mas eu vou auxiliando também nesse diagnóstico do que aconteceu, né? Então, logo em seguida, a agente orquestradora utilizou, né, o Google Agenda. Eu não vou analisar o Google Agenda porque ela não errou em nada nisso, os horários estavam certíssimos, estava disponível realmente aqueles horários, então isso foi um fluxo que, enfim, não teve erro, porém eu só não queria que ela tivesse acionado, né? Então o que eu vou direcionar é justamente isso. Depois dessa resposta, então, da vendedora, a orquestradora acabou utilizando a ferramenta de Google Agenda para buscar as disponibilidades do horário, sendo que não era o momento de fazer isso. Com isso, ela acabou respondendo isso daqui. Esse foi o output da orquestradora final, o que retornou para o usuário final. E por que isso foi um problema? Porque como ela já passou os horários, o cliente escolheu o horário, depois a vendedora confirmou esse agendamento e realizou a confirmação subsequente do agendamento sem receber esse comprovante de pagamento ou comprovante de solicitação por dentro do plano. Então,
o fluxo não aconteceu da forma que a gente esperava por causa disso. Antes de fazer qualquer alteração, eu quero que você me ajude analisando principalmente o prompt da assistente vendedora e da orquestradora. Faça uma análise detalhada, pense muito bem, faça esse ultra think para justamente me passar o porquê que isso aconteceu e se realmente eu tô certo, já haviam pedaços do prompt que falavam sobre isso, é só na orquestradora, a vendedora não estava sabendo disso. Me explica um pouquinho mais a situação e vamos entender o motivo. Depois a gente parte para as correções no segundo momento. Então, perfeito. Fiz o prompt, né? É um prompt bem grande. Ela tem muito documento, mas a Opus 4.1 é uma ótima assistente. E aí eu vou já pedir para ela fazer essa análise aqui para mim. Vamos ver como que ela responde. Perfeito, vamos começar os ajustes, mas eu quero que você me deixe bem detalhado, explicitamente, passo a passo, e vamos começar pela orquestradora, porque ela já está ajustada, né? A gente vai deixar ela redondinha para depois a gente ir para a vendedora. Então deixa bem detalhado a linha, o que eu tenho que ajustar, o que eu tenho que trocar, remover ou adicionar, onde que eu tenho que adicionar um determinado bloco caso eu vá adicionar. Então quero que você deixe bem explicadinho para facilitar aqui os meus ajustes. Então vamos lá. Pedindo para ele deixar o mais explicado possível também. Então eu já venho aqui ajustando no meu VS Code. Então ajuste 1. Eu venho na orquestradora, eu vou corrigir contradição do fluxo do plano. Linha 950 a 958. Fluxo obrigatório. Como as linhas aqui vão ser diferentes, né, no VS Code, eu vou colocar fluxo obrigatório particular. Eu vou remover tudo isso daqui. Dados, horários, criar evento. Beleza. E eu vou substituir por isso daqui. Então, vou adicionar agora dados, horário, cliente escolhe, Pix, cartão, comprovante, enviar eventos para o particular, fluxo para o plano Petlove, dados, horário, cliente escolhe, solicitar print do app, validar a autorização, criar evento. Regra crítica, gate de pagamento, nunca criar eventos e validação de pagamento. Particular, deve ter comprovante Pix ou cartão confirmado. Petlove, deve ter print da autorização no app. Sem validação, bloqueio total do agendamento. Perfeito. Ajuste 2, sessão de validação de pagamento após linha 217. Após linha 217, localização. Adicionar após linha depois de validação obrigatória antes de agendar. Então, validação obrigatória antes de agendar. Então, depois desse validação obrigatória, então, como funciona o Markdown, né? Eu tenho 2 hashtags, 3 hashtags. Significa que o 3 hashtag está dentro do 2, né? Então tem que vir aqui antes do próximo 2 hashtag, né? Onde finaliza aqui esse bloco. E eu adiciono um novo bloco de gate de pagamento. Beleza, adicionei um novo bloco. Nunca chamar MCP Google Agenda, que é a ferramenta de agenda, com criar evento sem validar. Checklist de pagamento, o cliente já escolheu o horário específico. Foi solicitado o pagamento / autorização. Recebeu o comprovante ou print. Validou o pagamento. Se particular, comprovante Pix enviado ou link de cartão confirmado. Valor correto. Nome Beatriz Quer. Se Petlove, Beatriz Quer, né, tem que estar dentro do print em algum local, né? Se Petlove, print da tela do app, mostrar a autorização, nome do pet confere. Isso daqui, claro que é uma verificação que a IA vai fazer, mas depois a doutora sempre vem e verifica novamente, né? Tem uma segunda verificação humana aqui. Então por isso que eu não preciso que seja tão detalhada, tão real, a ponto de olhar ali dentro do banco dela, se o dinheiro caiu, precisar chegar nesse nível, tá? Ela até prefere, porque toda vez que rola um agendamento, ela vai lá conferir como foi a conversa com a IA, para a gente fazer essas correções e ajustes, né? Se qualquer item faltar, bloqueio total, não chamar a agendadora, solicitar. Para confirmar o horário escolhido, preciso do comprovante, print, perfeito, aguardar envio, validar. Ajuste 3, corrigir exceção. Quando mencionar pagamento. Beleza, então localização, vou remover. Quando mencionar pagamento. Apenas, em exemplo, eu vou substituir por isso tudo aqui. Então, os 3 check, eu vou substituir por isso tudo aqui. Beleza, eu vou substituir então, né, após o cliente escolher o horário específico, perfeito, para escolher 14, isso que deu o chabu, né? Então, quando solicitar pagamento, momento obrigatório, imediatamente após o cliente escolher horário. Para particular, perfeito. Para confirmar dia e hora, preciso pagamento antecipado. Ajuste 4, reforçar na seção de coparticipação, linha, beleza. Então, vou vir aqui em coparticipação, substituir por autorização plano Petlove, processo obrigatório, após o cliente escolher horário, informar agora, preciso da autorização do Petlove, beleza, solicitar me envio print da autorização, aguarde o print. Ajuste 5, adicionar exemplo correto do fluxo, linha, adicionar antes da linha, adicionar novo exemplo, não fazer múltiplas perguntas. Então vou colocar aqui 3 pontinhos antes do não fazer
Fluxo correto completo, exemplo Pet Love. Cliente escolhe o horário. Cliente, quero sexta 16. Correto, foguete de pagamento. Perfeito. Para o Graphic. Para confirmar esse horário, preciso que você entre no Pet Love, autorize a teleconsulta e envie um print da tela mostrando a autorização. Assim que receber um print, confirma o agendamento. Ajuste 6. Fortalecer o checklist final. Localização no checklist. Validação antes de responder. Validação antes de responder. Ele tem um checklist aqui. Então ele vai adicionar o 16, o 17 e o 18. Eu tenho aqui para criar agendamento, adicionar no meio do checklist, após o item 15, tá? Eu quero depois do 15, ele vai adicionar 16, 17, 18 e os outros eu vou mudar para 19, 20, 21. Perfeito. Então vamos ler. Para criar o agendamento, a partir do 16. Para criar agendamento, validei pagamento autorização, gate obrigatório. Cliente escolheu o horário, solicitei comprovante barra print, sempre. Recebi comprovante barra print, validei antes de confirmar, obrigatório. Para domiciliar, inclui o bairro crítico. Agendadora, retornou o erro, busquei a memória primeiro, tentar resolver. Estou listando múltiplos valores, mas são duas opções. Beleza. São opções importantes aqui que a gente precisa seguir aqui das regras finais. Então vou fazer aqui o salvamento desse novo prompt da orquestradora. E bora agora de volta. Bora agora de volta aqui para... vamos prosseguir com os ajustes da vendedora. Então, ajustes detalhados, vamos agora da orquestradora para a vendedora. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá, vou ler de um em um aqui. Nunca orientar criar eventos sem pagamento validado. Cliente enviou foto ou imagem, pode ser comprovante. Mencionou, paguei, fiz o Pix, transferi, verificar comprovante. Mencionou, autorizei no app, fiz o Pet Love, verificar print. Descrição contém comprovante de pagamento, validar. Etapa 1, dados coletados sem horário escolhido. Etapa 2, cliente escolheu horário sem pagamento. Etapa 3. Pagamento recebido e validado. Bloqueios críticos. Ajuste 3. Corrigir sessão de pagamento, tá? Então, sessão 3, pagamento apenas no momento de pré-agendamento. Valores permitidos para etapa fluxo. Onde antes, exemplos de briefing progressivo. Ajuste 5. Atualizar exemplo 5, onde procure por exemplo 5. Substituir todo exemplo 5. Beleza. Ajuste 6. Adicionar exemplo 6. Ajuste 7, reforçar, checklist, adicionar no final da lista. Show! Então, a gente fez aqui uma baita de uma conversona, né? O que eu vou fazer agora? Só para amarrar, finalizar, eu vou mandar. Esse ficou o prompt da vendedora. Pasted.txt. Esse ficou o prompt da orquestradora. Eu vou mandar aqui o prompt também da orquestradora. Pasted.txt2. Agora que eu já tenho esses ajustes prontos aqui dentro do nosso VS Code, né? É só eu vir para o editor e passar os prompts para cá. Depois eu vou fazer os testes, enfim. E isso vai ser uma coisa que a gente vai fazer constantemente, todos os dias, até a assistente ficar perfeita, o que nunca acontece. Então é uma coisa que a gente vai fazer para sempre. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? Comenta aqui embaixo se você quer ver mais desses fluxos, se faz sentido falar sobre assistentes de N8N, fluxos de multi-assistentes. Eu sei que não é o melhor jeito de fazer a gente IDA, mas desse jeito que a gente está fazendo aqui tá funcionando super bem. Tô conseguindo vender, ganhar dinheiro também com isso, prestar serviços, né? Então, se você quiser saber mais também como eu inserir, né, esse novo tipo de serviço dentro da minha empresa, comenta aqui embaixo, beleza? Falou, até mais.